Eu fiquei a noite toda. Não, a gente sempre recomenda que mas se você não aguentar, pelo menos 4. Boa noite. Um minutinho só, gente. Nós estamos compartilhando. Quem puder ajudar aí, nós agradecemos, tá? Conseguiu, hein? Depois de um longo tempo eu tô bloqueada.
Gente, boa noite. Só vai dando um ok para a gente estar em ordem de som e imagem, para a gente já iniciar. A Ana acho que já está conseguindo dar alguns boa noite aí. A gente já vai começar. Denilson tá ok. Obrigado, Carlos. Também tá ótimo. Vamos lá, então. Gente, boa noite, então. Ana, não sei, Paulo, quem vai fazer a oração inicial? Nós começamos. O Paulo devia fazer, tá chegando agora, né? Pode fazer, eu não faço no fim, pode ser? Pode. Uma alegria estarmos mais uma vez juntos, com a Cláudia aqui de volta conosco. Claudinha faz muita falta. Aliás, todo mundo faz falta aqui no estudo. Quando vocês estão, a gente sente muita falta. Então, eu queria agradecer a presença de todos que coloquem suas águas, né, durante o estudo, para que a espiritualidade amiga possa fluidificar, né, e vocês distribuam com seus familiares. Então vamos acalmar os nossos corações, as nossas mentes, do dia a dia, do trabalho, da correria, dos problemas. Vamos ter em mente a figura doce e meiga do Mestre Jesus, sorrindo, esse Jesus que é nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro. E assim chegamos até Deus com um sentimento de gratidão. Gratidão pela vida, gratidão por essa existência e gratidão por mais um dia que nos foi dado hoje. Mais uma oportunidade de sermos melhores, de colocarmos o Evangelho do Cristo em prática. Gratidão à nossa família, gratidão ao que temos, gratidão às nossas alegrias, e também às nossas dores, que é um aprendizado. Agradeço também estar aqui conosco o mentor espiritual desta casa de oração, nossa equipe espiritual que nos ajuda, nos ajuda a esse estudo, esse bate-papo. Que Jesus, com toda a sua luz, visite a todos que estão nos assistindo agora, participando conosco e unindo as nossas orações e forças aos nossos irmãos mais necessitados. Agradecidos que somos a Deus mais uma vez, começamos então o estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Que assim seja. Gente, bom, como sempre, né? Quem quiser, não sei se já alguém a Ana estava acompanhando, Márcia está aí, bastante gente conhecida com a gente. Como toda quarta-feira a gente faz, não sei se já alguém já tinha comentado a respeito da palestra de ontem. Ontem nós tivemos com a Ana Tereza, do Rio de Janeiro, falando sobre o luto. Não sei se estou vendo bastante gente que estava ontem na palestra, que se alguém quiser fazer comentário, senão a Cláudia e a Ana fazem algum comentário aqui rapidinho para a gente ir, porque hoje são
do 3 questões, né, com a A, mas eu acho que é longa, tem um comentário de Vicente de Paulo, que não é à toa, né? Osmar está com a gente, boa noite, Sueli, Célia. Então, lembrando sempre, então, quem quiser comentar a palestra de ontem, enquanto a Ana e a Cláudia comentam, e lembrando que, como sempre, quem está chegando a primeira vez, ou quem não está, quem já está acostumado, que a participação de vocês nos comentários, principalmente nos comentários, nos ajudam muito. Por isso que o estudo é aberto, não para a gente ficar aqui falando ou tentando fazer como se fosse uma aula e tal. Primeiro, nós não temos essa capacidade toda. Então, o que tem funcionado é com vocês nos ajudando com comentários, com perguntas, enfim, que a gente realmente sinta que nós estamos estudando todos juntos. Tá bom? Quem quer? Cláudia, quer falar alguma coisa da palestra da Ana? A palestra dela foi, assim, fantástica, porque eu nunca, quando eu penso em perda, em luto, eu só penso no desencarne, né? Na perda de uma pessoa. E a gente lida com as perdas desde mesmo do momento que a gente nasce. Sempre a gente pode perder alguma coisa, né? O emprego. E a gente às vezes fica triste, chateado, mas eu nunca pensei nessa palavra. Eu estou em luto, né? Por conta disso. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu fiquei pensando muito, é quando a gente perde uma pessoa querida, né? Devolve para casa espiritual. É a forma como essa pessoa desencarnou. Até eu comentei com meu marido, porque aconteceu comigo, com a gente, né? A minha sogra, meu sogro doente, então você já fica meio que preparado. Não que você não sinta, mas você está meio preparado. Agora, quando a pessoa desencarna de uma forma violenta ou sem você esperar, além da tristeza, vem aquele choque do momento, como aconteceu com a minha sobrinha, né? Então, eu falei para ele que, de repente, diante das perdas, dependendo da forma como elas acontecem, nós reagimos de maneira diferente. Lógico, nós ficamos tristes pela perda, né, de todos. Mas quando a pessoa está bem, está com saúde, você não espera por aquilo. Então, de repente, um acidente, né, ou um assalto, como foi o caso, você fica, além de triste, em luto, tudo, você fica meio que... Eu fiquei meio abobada, você fica meio... Parece que não aconteceu aquilo. Então eu refleti muito ontem, conforme ela falava, eu achei que foi de uma riqueza muito, muito grande mesmo. Bom, que eu falava chovendo molhado aqui, olha, palestra esclarecedora e consoladora, Edmilson. A Márcia, brilhante, perda de qualquer coisa na vida é sempre... para o nosso crescimento. Hoje estou perdendo tanto e graças a essas palestras e convívio com vocês estou firme e forte. Obrigada, Márcia. Mas eu acho que ela ontem, aliás, só no final a gente soube que ela falou, não sei vocês, né? Não sabia da história dela, não conhecia, que ela falava com propriedade do assunto. Muitas vezes, como a Alexandre disse ontem mesmo, você fala, mas você não sabe o que é perder. Não, ela sabia o que ela estava falando. Afinal, ela tinha perdido um filho com 20 anos, né? E pelo visto foi de repente, pelo que eu entendi. E ela colocou o luto, as fases que a gente passa de uma maneira tão clara, tão evidente e tão necessária de se passar por cada fase. Da necessidade de viver cada período. Mesmo da raiva, mesmo o da revolta, até você chegar, porque naquela curva onde ela põe a tristeza um pouquinho para cima, quer dizer, você já chegou no fundo do poço. Quando você chega lá no fundo, que você começa a subir, você entende que é a tristeza mesmo. E como ela disse, depois eu acho que tudo você lembra do amor, da dimensão do amor que você tinha por aquela pessoa, ente querido, que partiu e consegue aí transformar. Eu vi muita gente na página ontem que perdeu ente querido, filho, enfim, se dizendo consolado. E perdi vários amigos queridos, várias pessoas queridas, também que me remeteu a esse processo, e eu achei que ela colocou de uma maneira brilhante e consoladora. Aliás, com uma doçura também,
que nos toca, né? Acho que eu falei demais. Eu também não vou falar muito não, porque eu gosto muito da Ana, fantástico. Já havia assistido algumas palestras dela com esse assunto, né? Por isso que a gente convidou ela para falar sobre isso. Mas eu vou destacar duas coisas da palestra da Ana que sempre me chamaram muita atenção. Primeiro, que com toda essa doçura, com toda essa clareza, com todo esse consolo, ela o tempo inteiro nos chama a responsabilidade. E ela falou uma coisa ontem que eu sempre comento, eu sempre falo também, em relação a de que, olha, eu preciso continuar vivendo. A responsabilidade é minha. E isso ela fala quando a Márcia lembrou do comentário que ela falou em relação à intuição de que o filho falou, você acha que eu queria morrer? De que ela, nesse momento, se toca de que não, então, filho, toca a vida aí, que eu toco aqui e eu preciso ser feliz aqui e você precisa ser feliz aí. E de novo, né, eu falei isso no final ontem, que eu sempre comento mesmo em relação a não estava combinado mesmo em relação ao livro da Célia, e eu sempre comento isso mesmo. Como a Ana lembrou, eu comentei ontem e falo isso da Célia, muitos de nós, quando nos colocamos nesse papel, e não que não sejamos, é isso que ela falou ontem, claro que nós temos o direito de ficar triste, de ficarmos revoltados em alguns momentos, mas, como sempre a gente conversa, sem o vitimismo, né? E muitas vezes, como ela também falou com uma propriedade muito grande, de que nós sempre, invariavelmente, nós achamos que a nossa dor é muito maior do que a do outro. Sempre a nossa perda é muito maior do que a do outro, a nossa perda é muito mais dolorida. Muitas vezes nós falamos exatamente isso que eu falei no final ontem. Você fala isso porque você não viveu isso. E ontem nós conversamos com alguém que devolveu um filho com 20 anos de idade. E a Célia que devolveu 2 filhos, né? Um com 4 e um com 28. Então são pessoas que podem falar com toda tranquilidade em relação a esse assunto, com propriedade, na verdade, porque passaram, até onde a gente sabe, a maior dor de perda que a gente tem. Ela citou, a Cláudia falou, mas nós temos outras perdas, a Márcia acho que comentou também, mas até onde a gente imagina, pelo menos na maioria dos casos, a maior dor é devolver um filho para a realidade espiritual, né? Independente da idade, né? E aí quanto mais novo, aparentemente mais complicado. Mas me chamou muita atenção isso, ela o tempo todo da palestra, com todo um carinho, com todo um cuidado, mas o tempo todo me chamou muita atenção de deixar muito claro de que o que eu sempre digo aqui, muitas vezes algumas pessoas interpretam mal ou ficam chateadas comigo quando eu falo isso, quando a gente comenta que, olha, quando eu faço a palestra do perda de ente querido, quando a gente escuta alguma mãe falar assim, mas eu não tenho mais motivo para viver. E a gente tenta entender que é um momento de desespero, é um momento de revolta, dentro de todas aquelas fases do luto que a doutora Margarete, que ela cita, mas de que a hora que passa tudo isso, ou o quanto antes possível, eu preciso me dar conta que a minha vida é a minha vida e a vida do meu filho, ou da minha filha, ou do meu marido, ou de quem quiser que seja, é dele. E ela foi muito feliz, ela comentou muito, ela foi extremamente carinhosa, foi extremamente cuidadosa, consoladora, como Edmilson falou, esclarecedora, principalmente esclarecedora, né, em relação a tudo isso que a gente pode. Inclusive eu achei muito bacana quando ela fala isso na palestra, de que nós temos o direito de passar por isso. Eu acho extremamente importante isso, né? Como a gente sempre diz, né, muita gente fala assim para quem devolveu um ente querido ou uma pessoa querida, né? Mas é o que eu sempre brinco, né? Não, mas chega, né? Tá na hora de parar de chorar, né? Tá na hora de parar de sofrer. E eu sempre digo que quando alguém conseguir falar para mim que mede o que o outro está sentindo, aí nós podemos começar a conversar. Enquanto ninguém puder dar essa certeza, eu não vou nem perder meu tempo em relação a isso. E a Conceição está falando isso mesmo, ninguém imaginava que dor, só quem passa que sabe. É exatamente isso. Nós não sabemos como que é, gente, cada um. E outra, além de não saber como é, cada um reage de um jeito. Isso é outra coisa que ela falou muito ontem. Cada um tem o seu momento daquelas fases, é um estudo com muitas pessoas para chegar a essa conclusão, mas cada um tem o seu tempo de cada uma das fases,
tem pessoas que não passam por todas as fases, enfim. Eu achei que foi extremamente feliz na palestra. A Márcia está falando perfeita a palestra, a tonalidade de voz, principalmente a propriedade. E aí no fim ainda, para coroar, até brinquei, mandei uma mensagem para a Célia hoje, que ela está me devendo mais uns livros aí de venda, porque não estava combinado mesmo, não toquei nesse assunto em relação com a Ana, e ela acabou a palestra falando disso. A Sueli está falando, verdade, perdi 2 filhas, ainda uma de meses e outra de dias, sofri demais, imagina quando perdemos, quando já nos abraçam e muita dor. Qualquer dia a gente conta, não sei se pode contar em público, mas qualquer dia a gente conta uma história da Célia aqui para vocês, e aí nós vamos ter essa, né? Eu só li o que você falou, quanto mais tempo a gente convive com a pessoa, mais amor a gente tem. Não que a gente não ame um filho que desencarnou com 3 anos, mas é diferente. Um filho que desencarnou com meses, com alguns anos, e outro com muitos anos, 20 anos, 25 anos, às vezes na flor da juventude. Você já tem uma história toda, né? Mas a Ana ontem disse o quanto ela agradeceu a oportunidade de viver essa história até 20 anos com o filho. Eu achei fantástico, né? O tempo todo ela fez a palestra e ela não usou ela como exemplo. Engraçado, achei fantástico. Ela citou no final da palestra, num tom não de coitadismo, mas como exemplo, né? De uma pessoa que está falando com propriedade, com um sorriso. Deve ser muito difícil, e para ela deve ter sido também, como ela disse que foi, né? A Fátima está falando, quando temos conhecimento da doutrina, passamos pelo luto mais fácil. Para mim foi tranquilo. Olha, Fátima, que bom, né? A Ivone está falando, eu achei ricas as palavras dela. A Andréia está falando, minha mãe perdeu 2 filhos com 2 meses. E com relação a isso, eu achei, a Ana falou isso da Ana, e a Célia também fala isso, eu falei isso no final da palestra ontem. Aquilo que eu falei para vocês, normalmente, nós somos assim, né? Nós temos algumas pessoas muito próximas, conhecidas, que as pessoas aqui falam assim, eu não sei quem é mais. Porque é exatamente assim, né? Fala, olha, eu passei por uma dor que você não imagina qual é. Aí a outra pessoa fala assim, não, mas eu passei por 2 dores dessa que você não imagina o que é. A outra fala assim, não, mas você não sabe, eu passei isso muito pior. E isso não leva a nada, gente. Cada um é exatamente isso. Eu acho que Não foi a Ana, não. Alguém comentou aqui agora, e a Conceição, ela comentou, falou, eu não sei, cada um tem uma dor. A Conceição estava assim, verdade, Ana, perdi um filho com 1 mês e a Érica com 40, a dor é diferente. A dor é diferente independente do tempo, gente, cada um, eu sempre digo isso, as pessoas às vezes interpretam mal. Eu não sei qual é a dor do outro. Nós temos o péssimo hábito de querer medir sentimento de outras pessoas. O Edno, não fui eu não que fiz a palestra, viu? Foi a Ana Tereza. Imagina que o dia que eu chegar lá... A Ivone está falando, cada um sabe o tamanho da dor. Exatamente, Ivone. Cada um sabe o seu limite, né? Aquilo que a gente fala, às vezes, eu preciso chorar porque eu preciso pôr para fora. Quanto tempo? Tem receita? Alguma mãe que devolveu um filho tem receita? Falar assim, olha, Alexandre, se você chorar 1 hora por dia, que nem remédio, passa mais rápido. Agora, se você chorar 2, passa mais rápido ainda. Não existe isso, gente. Nós não sabemos. Tem gente que passa por essa situação sem chorar. E está destruído, e às vezes está mais arrebentado do que quem está se esgoelando de chorar. Nós não temos como medir isso. Nós precisamos entender que, aliás, nós não conseguimos e nem temos o direito de medir ou de tentar interpretar ou tentar colocar limite na dor do outro. E nesse sentido eu achei que a palestra da Ana ontem foi fantástica. Realmente cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, de quanto eu sinto, de como eu consigo conviver. Muita gente fala assim, não, mas vai trabalhar com assistência social que passa. Quem falou? Quem te disse isso? Onde que está esse manual aí? Porque senão ninguém sofria. Se tivesse um manual pronto para todo mundo igual, ninguém estava sofrendo. Ou alguém gosta de sofrer, tirando os masoquistas. O Carlos, essa história do Chico é verdade, porque a Célia nos conta que foi assim com ela, que Chico
quando recebia uma mãe, né? Quando uma mãe fala que perdeu seu filho, ele abraçou essa mãe e choraram juntos. Foi um consolo que ele no momento tinha para ela. Uma dessas mães foi a Célia Diniz. Aliás, essa história é com a Célia. Então, eu acredito que foram outras mães também, mas a Célia passou por essa história. E olha que a Célia conhecia o Chico desde muito criança, fazia parte da família dela praticamente. O pai dela trabalhou na mesma fazenda em que Chico trabalhava, era presidente do centro. Ela na adolescência, na juventude, na adolescência, trabalhou com o Chico, enfim. Então, o Chico tinha ela muito próxima e os filhos dela também. Nem assim ele tinha nenhuma palavra para dizer. Só abraçou e falou, vamos chorar junto, né? Isso a Célia Diniz nos conta, não só no livro, mas nos conta pessoalmente. Bom, gente, então, se tiver mais algum comentário, a gente vai, senão nós vamos estragar a palestra da Ana ontem dando comentário. Assistam a palestra, quem não viu, porque nós vamos conseguir piorar. Leia o livro da Célia Diniz. A Ana Cristina, antes da gente dar os recados rápidos, que hoje tem bastante assunto, hein? Eu nem imagino como deve ser essa dor. Uma amiga minha perdeu o filho e me disse que a dor dela foi imensa. Ela está superando a dor com o espiritismo. Eu disse para ela como deve ser difícil. Edmilson, não temos palavras. Desculpa. Edmilson, ela já era espírita. A Célia Diniz já era de família espírita. Já convivia com o Chico desde pequena, já era de família espírita. Fundou o Centro Espírita, o pai dela, junto com o Chico, lá em Pedro Leopoldo. O Luiz Gonzaga foi o pai dela e a mãe que fundaram Edmilson. Então ela já era espírita desde criança. Mas leiam, né? A Ana fez o comentário ontem, a Ana Tereza fez o comentário no final da palestra. Não estava combinado mesmo. Eu brinquei com a Célia Diniz hoje. Não estava combinado. Mas falei para ela que eu vou cobrar, lógico, né? A venda do livro. Mas eu já falei isso para vocês várias vezes aqui, comentei ontem. Leiam o livro. Leiam o livro, é aquilo que eu falei ontem, eu falei isso para todo mundo, a Ana sabe disso, porque realmente eu vi 4 vezes o livro, de sábado a domingo à noite. E já li de novo outras vezes, uso o livro da Célia, como eu disse ontem, não só em relação à história de vida da Célia, que é fantástico, mas de conteúdo doutrinário muito interessante, muito bacana, mesmo porque a Ana lembrou, isso acho que o Edmilson comentou, não viu o comentário, mas porque ela tem toda essa bagagem de doutrina espírita. O que não faz, para a gente não prolongar, como eu falei que não ia fazer, o que não fez, e a Célia deixa isso muito claro para todo mundo no livro, pessoalmente, de que não fez com que a Célia sofresse menos. Fez com que ela passasse com mais resignação. Mas a saudade, a tristeza, a falta, provavelmente é a mesma, ou maior, ou menor, ou igual, mas sente falta, e não é a doutrina espírita que vai fazer com que não sinta falta, que não sinta saudade. E isso a Ana Tereza ontem também foi muito feliz. Eu sempre falo isso na minha palestra. Nós sentimos falta do que foi bom. Ninguém sente falta de coisa ruim, a não ser, de novo, os tal dos masoquistas. Mas a maioria de nós gostamos de lembrar de coisas boas. O Edmilson está falando da Célia, eu conheço a história, pergunto da Ana. Ana Tereza, não, Ana Tereza virou espírita depois, Edmilson. Tanto que ela até comentou ontem, passou muito por cima, porque ela não falou muito dela, né? Que a doutrina espírita ela acabou conhecendo a doutrina e acabou ajudando. O da Célia, sim, desculpa, acho que nós entendemos errado aqui. Entendi errado. Então vamos lá? Os avisos, então, depois, se a gente quiser continuar, mas quem não assistiu, assista, então, que vocês viram que realmente foi muito bacana. Amanhã, Evangelho no Lar, 7 horas. À noite, nós vamos divulgar amanhã, não teremos o bate-papo às 7h30, mas nós vamos compartilhar, e amanhã não vai ser através da nossa página, embora a gente tenha parceria com a Casa Maria de Nazaré. Todo dia a gente faz as transmissões na nossa página, Casa Maria de Nazaré, e no nosso YouTube. Amanhã nós faremos direto, vai ser presencial, lá na Casa Maria de Nazaré, em Duartina. Então nós vamos compartilhar a transmissão amanhã às 8, tá? Então, ao invés de ser 7h30, nós vamos estar lá em Duartina amanhã às 8 horas. Também é uma casa do mesmo jeito que Jaú, que nós temos um carinho muito grande, a ponto de nós temos essa parceria com eles. Nós fizemos o bazar lá, enfim, temos várias coisas que nós fazemos juntos. Quinta-feira, então, Evangelho no Lar, amanhã às 8, palestra. Nós vamos compartilhar a palestra lá de Duartina.
Na sexta, que nós não temos atividades, nós vamos ter uma palestra, nós vamos fazer a primeira vez para fora, para Atlanta, nos Estados Unidos, mas é um brasileiro, família toda de Pedro Leopoldo, as tias trabalharam com o Chico e nos convidaram para fazer uma palestra na sexta-feira, às 20 horas aqui do Brasil, tá? Sábado de manhã, 11 horas da manhã, educação infantil, com a participação da molecada. Eu vi o Arthur, acho que vai participar, né? Então a Andréia comentou que o Arthur vai estar com a gente, não sei se vai ter mais criança, mas então no sábado de manhã às 11 horas, nós temos educação infantil com a participação das crianças, encerrando Lei de Sociedade. No domingo às 11 horas, Mocidade, tem sido muito bacana com esse formato de convidados também. Então às 11 horas, domingo é curtinho também, das 11 às 11h30. O GA sempre com algum convidado. Nós estamos esperando o Lucas Gabriel confirmar, até agora à tarde não tinha confirmado, mas se não for o Lucas Gabriel, teremos alguém participando, algum jovem participando com o GA, no domingo às 11, também encerrando Lei de Sociedade. E o último aviso é que nós ainda estamos na campanha das cestas, né, das cestas básicas. Mês passado nós conseguimos, graças à rifa, e esse mês nós ganhamos mais 10 cestas, então agora faltando 2/3 para a gente conseguir entregar no final de julho as 30 cestas para as famílias. Então ainda nós estamos arrecadando, tá bom? Tem mais algum aviso importante? Acho que não, né, Cláudia? Não, sobre as cestas, a gente tem as nossas famílias cadastradas, mas cada dia aparece uma pessoa realmente muito necessitada. Cada dia aparece uma pessoa realmente que está com problema é impressionante. Então, graças a Deus, a rifa, nós conseguimos suprir 2, 3, né, Cláudia? Que apareceu. 3 a mais que apareceu, porque tem um amigo do Alexandre também que está vindo aqui em casa também doar. Enfim, a gente vai visitar mesmo. Eu queria dar essa satisfação. A gente vai conhecer as pessoas, não só para doar, mas para passar um pouco de carinho também, né? Para passar um pouco de afeto, dizer, ó, nós estamos juntos também, enfim. Gente, a Ana está falando, mas só podemos agradecer, porque aparece, vocês não têm noção. Aparece, ajuda, a gente não sabe de onde. Essa pessoa que a Ana está falando, que está doando 1 ou 2 cestas por mês, aparece pouco. Não é não, é muito. Esses dias nós tínhamos aqui um videogame parado, porque estava sem uma fonte, que é nosso, né, que era das crianças, e nós levamos para uma pessoa que é conhecida da Ana, essa pessoa levou para uma outra pessoa, o cara falou, não, deixa que eu dou a fonte, eu arrumo, e a gente faz uma rifa para arrecadar a cesta básica. O cara vai dar mão de obra, vai deixar na loja dele. O cara me ligou ontem, 9 horas da noite, pedindo desculpa que estava incomodando, de que ele tinha feito os testes, então estava em ordem, que estava a fazer isso, se oferecendo para fazer a rifa, para fazer o que precisava, enfim. Que também vão dar mais algumas cestas. Então nós vamos fazer uma rifa do videogame, ele vai fazer a rifa inclusive na loja dele, nós vamos pegar os números, lógico, para a gente oferecer para vocês. É um PlayStation 4? Não, é um Xbox. É um Xbox. Mas depois a gente vai passar toda a especificação, quando a gente tiver tudo em ordem a gente vai passar, mas é uma pessoa que não tem a menor ideia, não sei se é espírita, não conhece. E aquilo que eu falo, gente, e de vez em quando a gente desanima, fala, nossa, ninguém ajuda, ninguém participa, de vez em quando eu dou uns esparramos no grupo, falo que precisa ter desencarne, né? Eu falei para ela, nossa, precisa desencarnar alguém logo para pôr no grupo, porque aí aparece a pessoa e fala, oi, meus sentimentos e tal, e o grupo dá uma movimentada, porque quando a gente fala de trabalho, não tem ninguém. E aí, de repente, acontecem essas coisas. De repente, aparece alguém que não tem nada a ver com a gente, que às vezes a maioria dessas pessoas não é espírita, se sensibilizam com a dor do outro, não é com amigos do bem, acabam chegando a gente porque alguém indica, porque alguém comenta, mas estão sensibilizados porque sabem que as pessoas estão passando necessidades maiores do que estavam há um tempo atrás e acabam nos surpreendendo e nos motivando. Aí de vez em quando eu olho e falo, ontem era 10 horas da noite, o cara estava ligando, pedindo desculpa que estava incomodando, para falar que tinha dado certo e que ele que ia dar a fonte, porque na verdade a gente estava pensando que ia ter que pagar a fonte, descontar da rifa, o cara deu, falou, se não tiver os controles, eu dou o controle também, eu ponho aqui na minha loja, eu vou fazer a rifa, você quer fazer com 50 ou com 100 números, vê o que você quer fazer, a hora que acabar eu passo o dinheiro para vocês compram a rifa, eu falei, não, você compra a cesta, me dá a cesta, enfim, são coisas que acabam realmente, a gente percebe que a espiritualidade
dá uns empurrão absurdo, né? E eu queria dar um recado sobre isso, deixar bem claro. Essa primeira pessoa que eu entrei em contato, que é muito amiga, virou um parceiro que é extremamente católico, praticante. A família inteira vai na missa, mas é assim, ele tem um contato de cadeira de roda, de coisa, a gente precisa, não, Ana, passa aqui que eu tenho cadeira de roda, emprestamos para um aluno nosso que caiu de bicicleta lá, ele que conseguiu, é assim, tudo o que eu preciso, ou eu ligo, ele ajuda. E ele sempre falou para mim, é nós, ele fala, é nós, porque... E ele que indicou para esse outro amigo que eu não conheço, não sei se é branco, não sei amarelo, quem é, se é japonês, que quem é, eu não faço ideia, e a pessoa parece que nos conhece, assim, doando tudo, mão de obra, peça, loja, vender a rifa, poxa... E, gente, eu vou, só para a gente não realmente, para a gente começar, porque não vou ter muita coisa, quando a gente fala em relação a isso, que eu falei de falta de... É nesse sentido. E eu falo sempre, não adianta, mas está difícil para todo mundo, tá? Vocês imaginam para quem mexe com jogo, que deve ser uma das primeiras coisas que os pais devem estar cortando, porque na situação que está, quer dizer, tudo que é supérfluo, as pessoas... Então, é uma pessoa que, dando esse exemplo, né, específico, quer dizer, que se coloca à disposição, e sabe o que o cara está dando? E ele falou para mim ontem à noite, Alexandre, eu estou dando o meu tempo. Eu não estou pondo dinheiro, se eu tivesse que colocar dinheiro, eu também estou enrolado. Mas eu estou dando o meu tempo. E a outra pessoa que está arrumando está dando o tempo dele. Quer dizer, sabe que hora que ele me ligou? 10 horas da noite de uma terça-feira que estava tendo futebol na televisão. E nós não temos tempo. E não estou falando para ajudar o Amigos do Bem. Será que eu não tenho tempo para saber como é que está a PAI da minha cidade? Será que eu não tenho tempo para saber se realmente o centro da minha cidade está com a atividade paralisada, mas não está fazendo alguma coisa? Mas Alexandre, está complicado, de dinheiro, está todo mundo enrolado, tá? E tempo? Esse cara está trabalhando às 10 horas da noite, para ele ter me ligado às 10 horas da noite, ele devia estar trabalhando na empresa dele até esse horário, e o horário que ele conseguiu fora disso, ele estava resolvendo ajudar uma pessoa, ou pessoas que ele não tem a menor ideia quem são. Então, quer dizer, sabe o que chama isso? E outro dia teve um texto do Bacelli que eu falei, vagabundice, preguiça. Preguiça. E no Evangelho está cheio, não é no Amigos do Bem, não é no texto do Bacelli, é em qualquer... O Evangelho está lotado. Preguiça, falta de vontade, falta de querer fazer. É isso que está faltando. Então a gente está fazendo, a gente se surpreende com essas ações. O Luiz está fazendo um comentário aqui, o ato de doar não precisa ser somente o de dar algo, mas que também pode ser dar um pouco de si, que exige um pouco de nossa dedicação. Aí sim será uma caridade verdadeira. A Marli está perguntando onde nós estamos. Marli, nós somos de Pederneiras, interior de São Paulo, entre Bauru e Jaú. Mas acho que você então deve ser a primeira vez, bem-vinda. Curte a página, também tem no YouTube, faz a inscrição lá. A Valéria está falando, a caridade não está na religião, mas no verdadeiro amor ao próximo, como Deus ensinou. Gente, desculpem o desabafo, que vocês sabem que eu acabo falando mais do que a boca, mas é justamente por isso. Tem hora que a gente dá umas desanimadas, eu falei do negócio do grupo, e a Cláudia e a Ana, as duas ficam olhando para a outra, porque fala, demorou, né? Mas é exatamente isso. Tem gente precisando agora, ontem. Sábado elas foram entregar as cestas, tinha gente provavelmente que não tinha o que pôr na panela, e nós sabemos disso. Então o desespero de tentar arrumar a cesta, eu vou repetir, não é para o Alexandre, não é para a Cláudia, não é para a Ana, não é para o Amigos do Bem. As cestas ficam aqui uma semana, que a gente compra, chega no dia que a gente tem alguém para receber e no final de semana vai entregar. Então, quando nós pedimos esse tipo de coisa, não é para nós. Nós somos extremamente beneficiados, porque cada Deus te acompanha que vem realmente uma pancada de Deus te acompanha. Então é esse o sentido, tá? Então, que não seja para Amigos do Bem. O Luiz falou muito bem isso. Em qualquer lugar tem muita gente precisando, gente. Tem muita gente precisando. Gente, a gente só não faz uma live das entregas da cesta, porque a gente não vai expor ninguém nunca. Mas é tão divertido, às vezes, tão engraçado, a gente passa por situações.
Essa vez tem uma senhora que está acamada, teve AVC, blá, 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 e nós já ajudamos em outras vezes, teve umas cirurgias, nós levamos já um carro de coisas, porque ela tem filhas que já tem netos e bisnetos, né, Cláudia? Nossa, a família é grande. A família é muito grande, a casa é muito pequena, é absurdamente necessitada. E nós já levamos um carro lotado de roupa, de tudo, toalha de banho, sabe quando a pessoa não tem nada? E ela teve que fazer uma outra cirurgia, e ela passou aqui para pegar toalha para levar para o hospital, porque ela não tinha, enfim. Depois ela sofreu um AVC muito grave e ela estava de cama, e nós chegamos, para nossa felicidade, ela estava na cadeira de roda pela primeira vez, depois de quase um ano, Cláudia. Tempo já. Acho que Quase um ano. Um ano na cama, e a gente não entrava por causa do Covid. Ela tava, a hora que ela nos viu, né? Ela não tá falando direito, mas o grito que ela deu, né? Olha quem tá aqui! Olha quem tá aqui! Toda enrolada, porque ela... E aquela alegria no olhar, não dá para descrever. E é muito engraçado, porque as pessoas ficam olhando e falam, gente, o que são, né? Enfim. E sabe o que eu acho que fica também dessa entrega aí, que eu achei muito engraçado? Você viu aquele rapaz que foi pegar a cesta pra gente? Porque nem eu e a Ana tá podendo pegar peso. E ela tava sozinha, né, na frente da casa, a fala tá toda... E não conseguia explicar, eu não conseguia entender onde a filha dela tava. E eu saí. Eu atravessei a rua, o moço estava aqui no celular. Parece que ele não estava nem ouvindo o que eu estava falando, e eu conversei com a moça que estava do lado. Eu falei, por favor, né? Eu não entendi onde a filha dela tá, uma senhora ali que teve AVC e tal. Gente, na hora ele largou o celular, ele entregou na mão da moça, falou, eu tô indo lá pegar a cesta. Eu achei que ele não tivesse nem... A gente vai envolvendo. A gente vai... Você vê que no meio do caminho ali você encontra outras pessoas que colaboram, né? Onde as pessoas têm medo de entrar. Onde as pessoas do lado de cá da pista, que fica do lado de lá, tem medo de entrar na Cidade Nova. Não sei porquê. E lá tem tanta gente boa. Sim. Então vamos lá. Bom, gente, quem está com o livro na mão aí, que gosta de acompanhar, nós vamos na Lei de Justiça, de Amor e Caridade, né? Tem muita gente colocando, parece muita gente nova. Quem quiser colocar da cidade que é, eu sempre falo isso, né? Bem-vinda, Aline. Eu sempre falo que as pessoas que quiserem colocando, às vezes as pessoas têm da mesma cidade, a gente já viveu essa situação. Às vezes as pessoas que eram próximas acabaram se conhecendo ou se descobrindo aqui. Então quem quiser colocar da cidade que é, principalmente quem é a primeira vez, os que não são a primeira vez também, alguns a gente já sabe. Mas quem quiser colocar, fica à vontade. Então quem está com o livro na mão, quem gosta de acompanhar com a Lourdes, aí eu sei que gosta, a Edmilson, a Heloísa, Santa Helena de Goiás, que bacana. Lei de Justiça, Amor e Caridade, o subitem caridade e amor do próximo. Nós vamos tentar fazer as questões 888 a 889. É 888, 888A e 889. Na A, nós vamos ver que a resposta ela é curta. O assunto, como nós já conversamos várias vezes, né? A Lei de Justiça, Amor e Caridade, como a gente falou nas outras semanas, ela vem praticamente fechar todas as outras 9 leis, né? A gente comentou isso as últimas semanas, que muita coisa é parecida. A gente fala, mas a gente já conversou disso lá na Lei de Sociedade, a gente falou disso no Dia das Crianças. A Cláudia e a Ana lembraram a semana retrasada. Falou, nossa, nós estamos falando isso lá na Lei de Sociedade com as crianças. Porque ela vai fazer todo esse fechamento, né? Então nós vamos terminar provavelmente a semana que vem, né? A Lei de Justiça, Amor e Caridade. E hoje nós vamos falar disso. Mas aquilo que eu falei para vocês, ela é curta a resposta, vai repetir mais do que a gente já conversou, mas essa lei, eu acho que vale muito a pena a gente prestar muita atenção. Para mim, ela fecha todo esse pensamento das leis divinas, né? Não é à toa que ele deixou para ser a 10ª. E na 88A, nós vamos ver uma comunicação de Vicente de Paulo, que muitos não sabem, e nós ficamos sabendo através de um grande amigo, 2 grandes amigos palestrantes, de que nos informaram que olha que pretensão, que metidez, que é o mentor do Amigos do Bem. E várias coincidências, depois nós fomos começando a tomar conta, as pessoas começaram a falar para nós, esses dois palestrantes que são médiuns, muito sérios, né? Porque eu sou muito cético em relação a isso,
E falar em momentos diferentes e não se comunicar. Situações diferentes, não são amigos, nem se conhecem, inclusive. E a gente começou, as próprias pessoas falaram, mas tem isso, será que não tem isso? Nós fizemos algumas ligações, enfim. Então é uma mensagem muito bacana que nós vamos fazer. Mas então quem está com o livro na mão, questão 888. Aliás, olha, dá para ver a foto dele, nós pedimos para fazer, ali atrás. E não é nenhuma adoração, tá? Não é... Andréia Carmo, item Lei Moral, capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, Caridade e Amor ao Próximo, subitem. Nós vamos entrar na questão 888, tá? A Raquel está falando Vicente de Paula. Raquel, será que não sabia? Não. Raquel, então precisa vir ver a foto lá. Tem até uma fotinho dela que nós... alguns vão falar, nossa, não pode ter adoração, vocês estão fazendo quem falou também, vai te catar. Vamos lá, 888. Então, vocês viram que eu hoje estou sem paciência. Nossa, tá vendo? É que vocês não viram nada ainda. Outra coisa, quem não entrou no Facebook, entre, eu vou repetir, mas está na página do Wellington Balbo, hoje. Eu já falei para ele que na sexta-feira ele não precisa me mandar o texto, porque eu vou copiar o texto dele e vou colocar esse texto na sexta-feira. Mas quem tiver curiosidade, leia o texto do Wellington Balbo hoje, porque se eu pudesse só assinar embaixo no lugar dele, seria aquilo que eu fiz, no momento imbecil que nós estamos vivendo no país. Mas isso é papo para mais umas 8 horas depois que acabar a palestra, o bate-papo, tá bom? Então, questão 888. Que se deve pensar da esmola? O homem condenado a pedir esmola se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Alguém quer comentar primeiro? Olha, eu vou falando bem simples. A gente percebe, quem é obrigado a pedir esmola, ele se sente humilhado. Ele fica destruído moralmente muitas vezes. Então a gente tem que tomar todo cuidado. A nossa obrigação é prover, é suprir o que ele está precisando, mas sem deixar que ele se sinta mais humilhado ainda. Porque a situação que ele se encontra já não é fácil. Se a gente parar e pensar, nossa, eu não tenho o que comer amanhã, eu vou ter que pedir para alguém. Né? Como que fica a nossa moral? Como que a gente fica moralmente? Aí a pessoa chega para doar alguma coisa ainda, né, quer se mostrar, olha, eu estou podendo e você não. Então, na hora de fazer a doação, a gente tem que ajudar o próximo, mas tomando muito cuidado para que ele não se sinta mais humilhado ainda do que já está. Eu vou fazer um comentário que eu gosto muito de fazer. Primeiro, eu acho que quem somos nós para julgar qualquer ser humano que for, qualquer um que for, quem somos nós? Fica em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho, quando as pessoas de outros lugares que eu frequentei, que mandava rasgar saco de arroz, porque vai trocar com droga, que mandava rasgar saco de feijão, não dá aberto não, isso para mim era pôr uma faca no meu coração, porque é chamar o pobre de miserável, né? Você entregar um saco de arroz rasgado com uma fita para ele não trocar. Gente, em primeiro lugar, eu não acredito que a pessoa que peça goste de pedir. Não entra na minha cabeça que a pessoa que está lá mendigando fica feliz com esta vida que ela tem. Vendo as outras pessoas andando, trabalhando, enfim, ela naquela situação. Primeiro lugar. Segundo lugar, se a pessoa tem um vício da bebida, da droga, quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar? Sabe, me enfurece do de Alexandre quando eu leio isso, porque eu lembro de comentários
as pessoas comentam, né? Ah, vagabunda lá, tá lá pedindo. Gente, quem é você para saber o que tá passando na vida daquela pessoa que tá lá pedindo? Na esquina, no farol? Quem é você na fila do pão para falar daquela pessoa? E a pessoa corre e fecha o vidro, não é capaz de dar um boa noite. Olha, me desculpa, eu não tenho nada. Quantas vezes acontece a gente não ter mesmo? Né? Mas, pelo amor de Deus, não tratem essas pessoas para se sentirem mais miseráveis do que elas já são. O que elas forem fazer com a sua doação não é problema nosso, é problema delas. Deem de coração, não faça isso, me dói o coração. Eu falo para Cláudia, a gente entra, conversa, porque a gente já tem muita amizade com o pessoal que a gente faz a doação das cestas e outras coisas, né? Mas a gente tenta ser mais natural possível, menos invasivo possível, mostrando que aquilo, a gente tá sempre agradecendo a oportunidade da ajuda. Sabe quando você quer se sentir invisível, colocar a cesta invisível para não dar a impressão que você tá doando? Para a pessoa não se sentir, né? Mais triste do que ela já deve estar, dependendo daquilo. Então, eu acho que essa questão vem falar exatamente isso. É aquela historinha da escada, o que está ali na escada, da mão para o de cima e o outro da mão para o de baixo. É assim que devia ser, né? É tão triste isso, gente. E sabe o que eu acho interessante? É que no fim a gente acabou se envolvendo com essas pessoas de uma forma assim natural. Né? A gente tenta ajudar de outras maneiras, muitas vezes conversando, né? E não é só ir lá, entregar a cesta, tchau, tô indo embora. A gente conhece realmente cada pessoa que a gente entrega. Olha, eu trabalho num lugar que é muito, eles passam muito ali, o consultório está sempre aberto e eles entram mesmo. Eu conheço, não só esse pessoal, né? Eu tô falando dos andarilhos ali mesmo. Eu conheço, acho que 95% dos andarilhos, até o nome deles. Sei das histórias deles. E uma vez eu briguei com a moça na rua, porque um senhor que gosta muito de falar da história, e ela começou a bater boca com ele e ofendeu ele. Eu falei pra ela, olha minha senhora, a senhora não quer ouvir falar pra ele, não tem um tempo, não precisa humilhar ele não. Não faz isso com ele não. E o baiano falou pra mim, não liga não, ele olha pra mim, eu sei que ele não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ele é. E falava, eu não ligo não, eu falei, mas eu ligo, entendeu? Mas eu ligo. Não é só o alimento não, tá? É um pouco de respeito pelo ser humano. De novo, 888, que se deve pensar da esmola? Pergunta de Kardec. Primeira pergunta que ele faz, em relação à caridade e amor do próximo. O que se deve pensar da esmola? E a Claudiana falaram de tudo isso em relação a... que eu acho que nós não lembramos, a mesma coisa que nós falamos agora há pouquinho da dor do outro, da perda, não sei o quê, da necessidade é exatamente o mesmo. É só nós lembrarmos, a Márcia fez um comentário agora aqui em cima, um pouquinho atrás, ó. Falou, nossa, pedir para os outros, para mim, tudo bem, pedir para mim é o sofrimento, porque nós somos orgulhosos. Quem que é orgulhoso, Alexandre? Só a Márcia, o Alexandre, a Ana, a Cláudia, a Heloísa, o Edmilson. Nós vivemos um planeta de provas e expiações, onde dentro do livro dos Espíritos, dentro do Evangelho, o tempo inteiro nós ouvimos, se nós já entendemos um pouquinho, se nós já estudamos um pouquinho, já temos um pouquinho de noção do que é a nossa realidade, o que a doutrina espírita nos mostra, é de que nós vivemos um planeta de provas e expiações onde a maior chaga da humanidade é o orgulho e a vaidade. Então quem são os orgulhosos? Todos nós. A maioria esmagadora da população. O que é isso? O que é população esmagadora? A maioria esmagadora da população, Alexandre, quase todos. Opa! Como assim quase todos, Alexandre? Isso é o que Kardec vem nos dizer. Isso é o que os espíritos vêm nos dizer. Qual a maior chaga da humanidade? Orgulho e vaidade. Então, se a maioria esmagadora dos encarnados e desencarnados no planeta que vivem hoje, aqui na Terra, a maior chaga, a maior dificuldade que nós temos é o orgulho, como é que você acha, você aí sentadinho, aquilo que a gente falou lá no começo da pandemia, olha, eu fico em casa, todo mundo, só o meu porteiro que continua trabalhando, porque eu preciso de um porteiro 24 horas. Como é que o cara que pede no semáforo, você acha que é o orgulho dele? Ou ele é um espírito à parte da criação do Pai?
Se a maioria, alguém escreveu aqui, acho que é a Lourdes, 99,99%, eu capaz de eu aumentar isso, Lourdes. Como é que então esse espírito, que também é orgulhoso, tanto quanto eu, tanto quanto nós todos, se sente pedindo, implorando? A resposta dos espíritos, o homem condenado a pedir esmola se degrada física e moralmente, embrutece-se. Opa, e antes que alguém falar, os espíritos já responderam mais para baixo. Que a Ana falou, que quando vai em alguns outros lugares, a pessoa fala assim, não, corta o saco de arroz e dá só um pouquinho, porque ele vai trocar por droga. Na pretensão, de novo, de identificar o que o outro vai vir, então não dê. Melhor. Olha, eu não vou dar para você porque você vai usar a droga. Como eu já fiz. Veio pedir dinheiro, falei, contei isso aqui um dia aqui no estudo. Que eu cheguei na rotisseria, tinha um cara pedindo, falou, um senhor se ofereceu para comprar uma marmita, ele falou, não, eu quero dinheiro. O senhor falou, não, dinheiro eu não vou dar porque você vai beber. E aí, para você beber, entre você beber e eu comprar arroz e feijão para meus filhos, eu vou comprar arroz e feijão para meus filhos. Ele está sendo ruim? Ele está humilhando o pedinte? Não. Por quê? Porque embaixo eles vêm falar para nós. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade do algum. Quem deveria fazer isso? Se a sociedade se baseasse na lei de Deus, na justiça deve prover a vida do fraco. Assegurar a existência dos que não podem trabalhar. E aí alguém vai pôr o dedo e vai falar assim, ué. Mas Alexandre, isso a gente ouve todo santo dia, em todos os semáforos que vocês passam, né? O cara é mais forte que eu. Por que não está trabalhando? Não sei. Você sabe? Ah, vagabundo. Como é que você sabe? Você é da família? Ah, Alexandre, eu sei. Nós temos caso de uma senhora que rouba o neto, usa o dinheiro do neto, que é o deficiente físico e mental, e eu não dou uma cesta básica para ela. E ela está na fila, na lista, pede para a Cláudia, para a Ana, quando era da marmita, para doar. Eu estou sendo ruim com ela? Não, ela não está na situação de quem não pode trabalhar. Ela pode trabalhar, não trabalha e ainda extorque o filho, faz o neto. Tira do neto que tem necessidade especial. Então os espíritos deixam muito claro, antes que alguém levante e fala isso, mas tem os que não, eles deixam muito claro, deve assegurar a existência do que não podem trabalhar. E esse não podem trabalhar é que é importante nós entendermos que nós não temos, do mesmo jeito que nós falamos de sofrimento, nós não temos o direito, a capacidade de identificar quem pode ou não. Você sabe se ele não conseguiu emprego? Em quantas portas que ele bateu e não conseguiu? Qual é a história de vida dele, se ele não perdeu filho, mãe, tia, e o pai e a mãe ficou desorientado e perdeu completamente o rumo? Nós sabemos de família que o pai era estruturado, trabalhava numa empresa séria, com carteira assinada, na crise há 3, 4 anos atrás, foi mandado embora e foi morar num barraco de favor. Barraco. Dependendo das nossas doações. Mas foi vender lata, foi pegar reciclado e não conseguiu sobreviver vendendo reciclado. E alguém que não conhecia a história, com certeza falaria assim, mas o cara é saudável, por que ele não vai pegar reciclado? Ele foi, ele tentou e assim mesmo não conseguiu. Então, aqui, o que eles falam para nós, quando eles falam deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, tomemos muito cuidado de novo em julgarmos sem saber. E se pudermos ajudar, faça, sem perguntar para quê. Simples assim a orientação. Amai ao próximo como a ti mesmo. Não precisa escrever de novo na 888. Não precisa repetir. Nós já ouvimos isso o tempo inteiro. Então essa senhora que maltrata o outro que não quer escutar, não escute. Você não quer fazer a sua parte? Você não tem o seu tempo? Você não está disposta a ceder o seu ouvido para escutar aquele que de repente, a Ana falou, nem sabe o que ele está falando e para quem ele está falando, mas de repente você sabe que você está ajudando?
Se você não está disposto a fazer, vira as coisas e vai embora, não encha, não dá mais trabalho ainda para o outro. Como nós vemos os ignorantes, depois nós ficamos indignados com jovens burguesinhos e o diabo pondo fogo em índio na rua, batendo em bêbado. E pior do que aquele que está porque está drogado, pior do que aquele que está na pinga, porque toma pinga para não passar frio à noite, para poder dormir. Imagine você que se não tivesse uma casa, que não tivesse um colchão, que não tivesse nada, como é que nós viveríamos na rua, sóbrios? No frio que fez 3 semanas atrás, 3 semanas seguidas, que está todo mundo de blusinha aqui dentro, lugar fechado. Como é que nós sobreviveríamos se nós tivéssemos que... mas Alexandre, eu jamais vou passar por isso. Meu filho jamais... Não fale, não sei. Provavelmente já passamos. O texto do André fala isso ontem com uma riqueza fantástica. Já fomos provavelmente devedores, já passamos por necessidade, talvez passaremos por necessidades ainda nessa encarnação. Então não sei. E se eu passasse para esse extremo, se eu passasse por esse extremo, pensem nisso hoje à noite. Se eu perdesse tudo, não tivesse onde dormir, não tivesse família, não tivesse nada, tivesse dormir na rua, será que eu tomaria pinga? Aí eu tenho R$5. Para passar? Será que eu tomaria pinga para adormecer os meus sentidos? Para que amanhã demore para amanhecer? Eu sempre falo, eu tenho R$5 no final do dia, não sei, no frio. Ou eu como, né? E vou dar uma refeição e vou ficar com frio, provavelmente vou passar fome, né? Então essa pessoa vai fazer o quê? Vai se entorpecer, nem come. Então ela vai usar o dinheiro realmente para se entorpecer. As pessoas acham, vai lá junto, fica lá uma noite junto com a pessoa, é simples. Tenta fazer. Não, gente, é só o trabalho que Jesus falou para a gente o tempo inteiro, se põe no lugar do outro. Mas se ponha de verdade naquela situação que ele está, não na que você acha que ele não precisava estar. Ele está nessa situação. Eu estou passando fome. Eu estou desestruturado emocionalmente, materialmente. Eu estou vivendo isso. Eu estou pedindo socorro de alguma forma. Se você se sentir sensibilizado, faça a sua parte. Mas aí ele vai falar agora na 8A em relação ao que é a esmola. E aqui um parágrafo de cada vez? Não, só lê a primeira, porque depois pode ler inteiro, porque do segundo para baixo é a orientação de São Vicente. Dar-se-á reproveis a esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. Vamos aos comentários. A Cláudia faz comentário, a Ana. Na verdade, ele vai responder tudo aquilo que nós conversamos um pouquinho agora em cima, né? Na verdade é aquilo lá. Você tá vendo que ela tá passando, você não precisa esperar pedir, né? Você precisa esperar pedir. Você tá vendo. Volto de novo nos trabalhos da entrega da cesta. Nós já passamos em casa que não estava cadastrado, mas a situação era tão precária que falamos, vamos parar aqui? Vamos conversar? Quer dizer, ela precisava falar pra gente que estava numa situação precária, uma casa caindo aos pedaços no meio do nada? Deixa eu só para aproveitar, porque senão vai passar o comentário do Ed Júnior, que está com a gente sempre. Não era para a gente sentir vergonha em pedir ajuda, né? Daí tiramos como ainda somos inferiores. Inferiores e, o que nós falamos agora há pouquinho, Ed, orgulhosos. E é isso que eu falo, se para nós é difícil, gente, por que será que para o outro não é? Por que nós enxergamos que para o outro é fácil estar passando por essa situação? Se para nós, às vezes, para pedir um favor para um irmão, para alguém da família, para um marido, para a esposa, nós pensamos 2 vezes, tenta quebrar de tudo que é jeito primeiro antes de chegar no extremo. Por que nós imaginamos que para o outro é fácil? E nós temos esse olhar, gente. Eu estou cansado de ver gente olhar realmente com esse olhar. De que, mas assim vivo eu também. Como vivo eu também, gente? Isso que a Ana e a Cláudia estão falando, das cestas que nós entregamos, que o Amigos do Bem entrega através de outras pessoas, nós estamos falando de famílias que têm casa. Pode ser barraco, mas são famílias que estão algum tipo de estrutura.
Então você aumenta isso para os que moram literalmente na rua. Para os que quando vão pedir em porta de centro espírita, que a Ana falou de cortar pedaço de saco de arroz, não tem aonde fazer o arroz. É esse que nós estamos falando. Então, por isso que eu quis fazer esse comentário do Ed, que é exatamente isso. Se nós temos dificuldade em pedir socorro, você imagina, por que para o outro não é, né? Por que para o outro não seria? Se nós estamos, todos que estamos vivendo no planeta Terra hoje, estamos praticamente todos no mesmo nível moral, quase todos na mesma linha de entendimento, de orgulho, de vaidade, de amor ao próximo. Alguns estão um passinho à frente. Quer mais algum comentário, Cláudia? Ana, desce para depois a gente ler esse... Não, só pegando um ganchinho aí do que ele falou, que é difícil, né, a pessoa que pede. Aí muitas vezes eu já fui pedir, não para mim, pedindo, olha, por favor, eu preciso, tem como você me arrumar tal coisa, né? Gente, eu já escutei cada absurdo que eu fico imaginando a pessoa que realmente está ali, precisando. Aí eu viro, sabe, eu costumo virar as costas e deixar a pessoa falando sozinha, concordo e vou embora. Mas a humilhação que essa pessoa pede, que às vezes eu vou pedir para alguém que precisa, né? Se a pessoa pode colaborar comigo pra gente. E eu me sinto humilhada. Dá para acreditar um negócio desse? A forma como que a pessoa se posiciona diante daquele pedido. Sabe, a forma como a pessoa fala, que eu acho que poderia falar de outra maneira. Se não quer dar, não posso, tal, dá uma... Mas às vezes você leva cada uma. É o que eu sinto, sabe? Posso falar a verdade? Eu vou dar o exemplo da Cláudia, só não vou falar o nome, eu não sinto, não. Tenho dó. Ainda não. Não, deixa eu ver. Nós temos um cidadão na cidade que deve o mundo e o fundo e anda com 3 carros importados na garagem. E que fez uma crítica dessa. Não, mas eu não vou ajudar, né? Porque esses caras dão para um monte de vagabundo. Vagabundo é ele, que deve para metade da cidade, que deve em função da empresa. E o cara tem 3 carros importados na garagem e não paga os funcionários, faz o funcionário passar necessidade. Ele é vagabundo. Muitos do que nós ajudamos com cesta básica foram funcionários dele. Esse é vagabundo. Só faltou do RG. Bom, se precisar, se quer que eu fale o nome aqui qualquer dia, eu falo, não tem problema nenhum. Nenhum. Que é esse exemplo que a Cláudia deu. É exatamente esse exemplo que a Cláudia deu. E olha pra gente, aí eu vou ter que falar, né? E olha pra gente e fala assim, vão ajudar eles lá do centro espírita? Não, porque eles vão ajudar vagabundo. Não, além de falar que a gente vai ajudar vagabundo, fala que às vezes nós estamos no barzinho, sentado, batendo papo com alguém, olha lá onde eles gastam o dinheiro. Gente do céu! Bom, vamos lá, gente. Vamos. O contrário disso, sabe o que me tocou essa vez? Que a Ana comentou, nós chegamos numa casa, né, a mulher tá viúva, coitada, e ela falou assim, eu achei que vocês não tivessem esquecido de mim. Você lembra disso? Lembro. Eu falei, jamais. Eu falei que a gente demorou um pouquinho para conseguir. Porque a gente não tinha. Aí ela falou, nós só conseguimos por causa de uma rifa que nós fizemos. E o cunhado dela que estava pegando a cesta pra gente na hora, né? Quando tiver a rifa, me avisa. O catador de lá, a gente falou, tiver uma rifa, eu vou ajudar vocês. Gente, eles estão precisando, né? Eles ali... E ele se oferecendo para ele falou, mas não tem problema, eu tiro 10 reais das eu participo, então se tiver rifa tem que lembrar dele que nós A Márcia tá falando para não falar o nome porque é processo. Não vou falar o nome, Márcia. Mas bem que merecia. Bom, se bem que o cara não tem vergonha na cara, não adianta falar o nome. Vamos lá. Essa história da Cláudia é muito engraçada assim, porque nós vamos levar a cesta para ele, que faz parte da família, né? E aí quando nós dissemos que a gente fez uma rifa para conseguir mais cestas, ele falou, não, mas próxima rifa, põe meu nome e vem buscar aqui que eu dou um jeitinho, tira das minhas latinhas, mas aí eu já ajudo também a conseguir a cesta para outros irmãos. Gente, nós estamos falando de gente que está precisando. E ajuda. Não, Márcia, eu não vou falar não, fica tranquilo aqui, senão eu vou ter que procurar o seu advogado. Bom, vamos lá, gente, então nós vamos ler, porque o texto é longo, mas isso depois não tem, para quem quiser depois ler com calma, né? Travou. É um comentário... Não, para mim não. Para mim tá normal aqui. Ó. O comentário de Vicente de Paula,
eu vou pedir para a Cláudia ler, é um trecho longo, são 6 parágrafos, a gente faz a leitura, mas na verdade é um resumo de tudo isso, e nós vamos ver que ele vai falar da caridade que nós já vimos lá atrás. Então ele vai fazer um apanhado, que é uma passagem muito, muito linda para mim, né? Em relação a Vicente de Paulo nesse comentário. Ó, tem gente falando que tá normal, acho que é o seu mesmo. Não, eu já volto. Então vamos lá? Então. Ó, pode ler. E aí quem depois, com calma, né, gente? Depois vocês leiam com calma que vale a pena. É uma mensagem riquíssima. E depois a gente faz a 889. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se for com arrogância, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com orgulho. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que uma vez sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar, sem ostentação. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não vos esqueçais nunca que o espírito, quaisquer que seja o grau de seu adiantamento e a sua situação, como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso, que ao vô-lo usa pedir, mas que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes, em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício. Instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes, para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Quer fazer algum comentário? Aqui eu lembrei do que a gente falou numa educação espírita, que nós temos duas mãos. Uma para ser ajudado e a outra para ajudar. Que é o que ele falou aqui, ó, que não importa o espírito, se ele está encarnado ou não, desencarnado. Sempre tem um para ajudar ele e tem aquele que precisa da ajuda. Então aí eu acredito, não, eu tenho certeza, que ninguém é melhor do que ninguém e ninguém é inferior a ninguém, nós somos iguais. Porque do mesmo jeito que a gente ajuda uma pessoa, a gente precisa de alguém para ajudar a gente. Nós estamos ali, ó. Eu não posso me sentir melhor do que ninguém. Porque em outra situação eu sou pior que aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa que eu estou ajudando, ele tem mais amor ao próximo do que eu naquele momento. Então nós estamos aí no meio termo. A gente volta na lei, sempre nas leis, né? Que a gente já estudou na lei da sociedade, por exemplo, né? A gente aprende muito com o outro e o outro aprende muito com a gente, né? Eu queria só fazer um comentário aqui, se eu achar agora que... Enquanto você está procurando, eu vou só gostar um do Pedro. Hoje modificou um pouquinho, que sua mão direita dá, seu celular não deve filmar. Gostei. A Simone escreveu assim, ó, minhas filhas me ajudaram com dinheiro há 2 meses atrás
eu não fiquei com vergonha, mas fiquei com consciência pesada, porque imagino que eu que tive que dar a elas, que eu que tinha que dar a elas. Fiquei muito mal, achei que estava tirando um dinheiro que dos filhos dela. Pior foi quando fui devolver e elas não aceitaram. Não era orgulho também, era consciência pesada. Simone, honrar pai e mãe está no Evangelho do Cristo. Além da gente, além da lei do mais fraco ajudar, o mais forte ajudar o mais fraco, naquele momento você estava com uma fragilidade e que elas podiam ajudar, né? Você criou os seus filhos e isso que sua filha fez é honrar pai e mãe. Não tem que ter consciência pesada, não fique isso é muito triste, consciência pesada. A gente carrega uma dor que não, um fardo que não te pertence, né? Tenho certeza que como elas não aceitaram de volta, elas não tinham não fez falta, ou se fez, tá tudo certo agora, né? Esse negócio de ter consciência pesada, a gente vai criando culpas desnecessárias dentro da gente, né? Acaba não se perdoando por algumas coisas desnecessárias. Então, eu quis só falar o teu comentário e dizer que essa é a lei da sociedade, essa é a lei do amor que Cristo veio nos ensinar, né? Quando a gente precisa, um estende a mão. Não tem nada, porque a gente se acha mãe, que a gente que tem que prover, né? Que tem que ajudar. Mas a gente precisa, de uma hora eles vão ajudar e tudo bem, né? Só não se sinta com consciência pesada e nem um fardo no teu coração. Não, fantástico. Eu só fazer um comentário, eu vou voltar no assunto aqui, mas perguntar eu tenho deixado para falar no final. O Acácio não participou nem hoje, nem ontem, que ele está com problema de saúde, foi fazer uns exames e tal, falou que ele não ia chegar a tempo, tá? Mas falou que amanhã ele já deve estar em ordem. Então, quem puder colocar o nome do Acácio nas orações, ele mandou mensagem hoje pedindo desculpa que não participou ontem, hoje talvez não chegasse, foi fazer uns exames de próstata, de vez em quando incomodam ele lá, mas que está aparentemente sob controle, mas vai fazer mais um exame na sexta-feira, parece. Tá bom? Eu desse trecho, gente, por isso que eu falei, essa passagem, né, de Vicente de Paulo, quando a gente lê, né, fala que assim, ó, a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola, está tanto no ato como na maneira porque era praticada, não tem como não lembrar. Isso que eu falo que a doutrina espírita, ela é encantadora, porque nós vamos vendo, e isso Kardec tem essa preocupação o tempo todo, né, da codificação, e nós vamos ver isso nesses estudos que nós vamos entrar na Revista Espírita, de alguns textos que não estão na codificação, nós estamos tentando... eu já vou adiantar, o meu como que é? O texto que eu escolhi para a próxima apresentação nossa, o André já escolheu deles, os subjugados, e o meu polêmica no Espiritismo. É o primeiro ano da Revista Espírita tem um texto da polêmica na doutrina. E eu escolhi esse texto. Aí eu falei, os dois tiraram sarro. Eu falei, mas só podia ser você, né? Falei, gente, eu nem li o texto ainda. Eu vi o título e fui. Eu falei, não tô brincando. Eu já tinha lido e o texto para o momento é fantástico. Mas o que eu estava falando para vocês, quando a gente lê esse trecho, a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola, quando a gente vai estudar essa questão, a 88A, não tem como, né? Para quem gosta e os links que faz Kardec e que só corroboram, né, só confirmam a opinião dos espíritos mais elevados, os espíritos que vieram auxiliar Vicente de Paulo. Todo mundo lembra, pelo menos para mim, não sei vocês aí, mas quando eu vou estudar e vem a verdadeira caridade é bondosa e benévola, a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa nenhuma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, entre as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem,
mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não quer o Evangelho segundo o Espiritismo e prefere ler a Bíblia, está na Epístola, na Bíblia também. Na Epístola, e só podia ser ao Coríntios, estou brincando que é aos Coríntios, está lá. Para mim remete totalmente, essa fala de Vicente de Paulo vai de encontro completamente, é praticamente a mesma situação que Paulo fala para nós lá, que virou música, né? Tem muita gente que não sabia, que foi uma decepção, que achou que era música de rock e depois descobriu que era do Paulo. É realmente exatamente isso. Então é essa definição. Quando nós lemos essa definição de caridade de Paulo, e agora aqui, nessa de Vicente de Paulo, não tem muito o que discutir, né? Nós vamos fazer a 889 para fechar o assunto, para a gente só terminar essa questão da caridade e amor ao próximo. Dentro, lembrando que a lei... Olha, a doutrina vem nos dizer, né, os espíritos nos dizem, muitos estudiosos vêm nos dizer, que a lei mais importante das leis morais, não à toa a última, lei de justiça, de amor e de caridade. Olha as 3 palavras que estão juntas na mesma lei. Todas as outras, a lei de sociedade, a lei de trabalho, ele juntou 3 palavras que simplesmente precisaria de um livro inteiro para cada uma delas, né? Para a gente tentar entender. Mais algum comentário desse? Eu não acompanhei porque eu fui pegar o texto para... Eu perdi alguns comentários aqui. O Gilmar está falando polêmica, Alexandre, nunca... Não, Márcia, não é o exame que vocês estão pensando. E eu não falei que ele vai fazer o exame de ressonância por conta de um problema de próstata. Você falou. Gente, mas que preconceito não também. Não vai dizer o seguinte. Só podia ser o Charles, né? Vamos lá então, 889. Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Quer comentar, Cláudio, primeiro? Olha, eu não sei se eu entendi, mas aqui, porque falou, ó, mendigar por culpa sua. Eu acho que cai naquele caso, eu tenho muito dinheiro, eu gasto, eu acabo perdendo tudo que eu tenho. Quer dizer, a culpa de eu ir mendigar é minha, porque eu cometi excessos. Né? Então, eu não tenho que culpar ninguém, porque eu abusei. E está na lei também que eu posso guardar dinheiro para minha... E eu não fiz isso. Para minha velhice, quando eu não puder trabalhar, né? Eu simplesmente gastei tudo que eu tinha. Quer dizer, aí, se eu tiver uma empresa, vou dar um exemplo, ela começou a ir mal, eu não tinha aquele dinheirinho guardado para poder socorrer no momento. Então a culpa é minha, por isso que ele ligou nessa daqui a 707, pode dar uma? Pode. Eu liguei ela, não sei se eu... Mas certos indivíduos, eu fiz um resuminho, faltar os meios de subsistência, mesmo que cercado de abundância. Isso acontece devido ao egoísmo do próprio homem. Quer dizer, eu tenho dinheiro, eu compro tudo que eu quero por egoísmo, às vezes eu nem preciso, né? Eu não fico naquela, eu quero ou eu preciso, eu quero e acabou. Eu vou lá e compro, eu tenho dinheiro. Aí, quando eu caio, né, eu sou obrigada a mendigar, a culpa é minha. Perfeito. Quer comentar? Acho que a Cláudia foi clara. Eu não sei se encaixa aqui também, se eu estiver enganada, por culpa sua, talvez como aprendizado de uma outra encarnação em que eu desperdicei, em que eu não dei valor ao que eu tinha num estágio, né,
sei lá, que estágio esse, enfim. Mas eu tive uma oportunidade muito grande e de repente eu não dei valor nenhum e usei o dinheiro para várias coisas ruins, tanto para o meu corpo físico, espiritual, como para outras pessoas. Aí eu venho para sentir isso na pele, o que é, ou talvez com essa situação financeira eu tenha espezinhado, diminuído, judiado de muitas pessoas que passavam por essa situação. E aí eu venho ver o outro lado da moeda, eu tenho que sentir na carne aquilo que eu fiz, porque senão a gente não muda. Se a gente não sentir a dor, e não é castigo de Deus, aí é benevolência do Pai, né? Ele falou, vai lá, filho, sentir aquilo lá, porque eu te dei talvez 1, 2, não sei quantas existências, e você realmente não aprendeu. Então agora você vai aprender de uma outra maneira, né? Não, perfeito. Mas a Ana lembrou, e muito bem lembrado, quando ela fala disso, ele está falando para nós espíritos, né? Em qualquer momento, né? Então, bem lembrado da Ana, porque na verdade a Cláudia deu esse exemplo, né? De repente eu sou imprevidente, eles falam muito disso, né? Sem dúvida, mas se uma boa educação moral eles houverem ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Então dá a entender que... E Kardec pergunta isso claramente, né? Quer dizer, mas se eu estou passando necessidade, essa necessidade não pode ter sido causada por mim mesmo? Eu não posso ter causado a minha derrocada? É isso que Kardec está perguntando, né? Muitos, em relação à situação toda, serve para eu estar encarnado ou não. Por quê? Porque eu vivi essa situação. Eu posso ter causado isso. E a Ana lembrou, falou, mas então nessa existência? Não. Às vezes na outra eu causei, por exemplo, uma situação dessa para uma outra pessoa, para um terceiro. Ou eu esbanjei em outras e não aprendi a lidar com essa situação, como a Cláudia lembrou. Então é muito relativo, né? Nós sempre ouvimos, né? Acho que até o que a Márcia... Conheço uma família, toda a família muito rica, hoje todos estão extraordinariamente pobres, vivendo os benefícios do governo, muito triste para eles. Mas isso a gente vê muito, né? Isso a gente vê constantemente, né? Que a gente escutava dos nossos avós, aquele dito popular, né? O vô constrói, o pai usufrui, o filho e o neto destrói, né? A gente cansa de ver esses exemplos, né? Mas de quem? De quem foi imprevidente e usou de maneira excessiva, né? Nós vemos famílias tradicionalíssimas daquelas coisas que a gente via antigamente e que hoje passam por situações realmente complicadas, degradantes, né? Algumas, não sei se chega à esmola, mas a pergunta de Kardec é essa, Kardec, na verdade, é aquilo que a gente sempre comenta, né? Não há homens que se veem condenados a mendigar por sua culpa. O que ele está falando? Fala, mas ele não está passando essa dificuldade que nós estamos com tanta dose, tudo aquilo que nós falamos lá de cima, né? Olha, tem que tomar... que se deve pensar da esmola, eles não podem trabalhar, então nós temos que ser obrigados a ajudar, não é reprovável a esmola, a maneira com que a gente dá a esmola é que é reprovável. Mas aí Kardec não fica muito satisfeito, porque ele fala, mas peraí, mas e os que vivem nessa situação e são os causadores dessa consequência? Não tem a lei de causa e efeito que nós já estudamos? Isso será que não é um efeito? É isso que Kardec está perguntando. Ela passar a mendigar a esmola, será que não é uma consequência? Kardec está perguntando. Eles falam que sim, mas que se uma boa educação moral lhe houvesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam cometido os excessos. E a Ana lembrou muito bem das outras oportunidades. Quantas e quantas vezes que nós estamos vivendo situações para aprendizado de a lei de retorno, lei de causa e efeito, Marli, exatamente isso. Nós causamos, né? Gente, aquela história de sempre, como nós sempre conversamos para a gente encerrar, não tem injustiçado. Não tem, ninguém erra. Nós não estamos passando pelo que nós estamos passando e era para outro passar. Nem as coisas ruins, nem as coisas boas, porque eu sempre falo isso. Vocês já viram alguém reclamar que a coisa está boa demais? Vocês já viram alguém procurar o centro espírita e falar assim, olha, Alexandre, precisava fazer um atendimento fraterno? Eu falei, por quê? Minha vida está tão boa, rapaz, que eu estou achando que não era para mim. Eu estou achando que eu precisava dividir isso com outras pessoas. Eu acho que é raro. Na hora de dar os benefícios, deram tudo para mim, rapaz.
E eu não sei o que eu faço com tanta coisa boa assim. Se alguém já fez um atendimento fraterno desse, me passa, porque nós vamos escrever um livro e nós vamos ganhar dinheiro. Porque nós não vamos ver essa situação. Nós nunca achamos que nós somos injustiçados em coisas boas, né? Eu nunca ouvi ninguém reclamar, chegar para mim e falar assim: nossa, Alexandre, preciso te contar uma coisa. Por quê? Eu acho que Deus não foi justo comigo. Mas por quê? Só acontece coisa boa na minha vida. Eu tenho uma família estruturada, meus filhos são maravilhosos, tenho uma sogra que é um encanto, meu trabalho vai que é uma maravilha, eu mexo aqui, dá certo, eu ganho promoção sem fazer nada. Vocês já viram alguém fazer isso? Se sentir injustiçado porque está sendo beneficiado demais? Nem quem leva os benefícios de forma escusa, né? Mas não vamos entrar nesse assunto também, que no Brasil não tem isso. Né? Nós não vamos falar de uma coisa que não existe, não é próxima da gente. Né? Não vamos falar de outros países. Né? Então, mas é isso que eu estou falando. Alguém colocou aqui, acho que é o Marli. Né? Quem colocou aqui? Falou, nunca. A Marie Cleide está falando nunca. Gente, claro, não vamos, nós não temos... a Lourdes está dando os exemplos do Bamerindos e todos nós. Gente, nós temos exemplos desses que perderam tudo de maneira absurda, gente que a gente falava assim, nossa, esse tem dinheiro para nunca vai acabar, para não sei quantas gerações, acaba. Mas é isso que nós precisamos sempre tomar cuidado. Nós não fazemos, a Marli, para a gente encerrar, está falando, tem um ditado aqui que se faz, aqui se paga, reencarnamos para os ajustes necessários pela evolução. Eu não gosto muito do aqui faz, aqui paga, viu, Marli? Eu gosto mais do que aqui a gente faz e aqui a gente volta para fazer melhor do que o paga, né? Embora o paga às vezes é bom quando a gente fala pro outro, né? Mas é isso. Mais algum comentário? Hoje nós vamos conseguir acabar exatamente no horário, hein? E eu achei que não fosse, porque era grandão, né? Bom, vamos. Gente, eu vou dar os últimos, só relembrar os avisos do final de semana e a gente encerra. Tô rindo com o Carlos Abdala, é para escrever bucha. Conheci um dirigente de uma casa que nos falava semana que está muito boa. Eu já preparava que na outra semana vinha bucha, acho que você foi escrever, né, Carlos? E cuidado, hein, porque hoje em dia não pode falar porque nós tomamos um processo. Deixa seu comentário aí, capaz de edita, cheguei a entrar e falar que você é homofóbico. Bom, gente, eu vou dar esses avisos para a gente acabar no horário mesmo. Então, só lembrando, amanhã, 7 da manhã, para quem está entrando a primeira vez, para todos os outros, claro. Mas para quem está entrando a primeira vez, primeiro, muito obrigado, né, de estar com a gente. Amanhã, quinta-feira, 7 horas, nós temos o Evangelho no Lar. A Márcia já está cobrando aqui, ó. O Carlos falou isso, bucha. Então, amanhã, Evangelho no Lar, 7 horas da manhã. À noite, na quinta-feira, como a gente sempre tem o bate-papo às 7h30, amanhã nós não teremos o bate-papo, mas às 8 nós compartilharemos a palestra que nós vamos estar fazendo lá em Duartina, lá na Casa Maria de Nazaré, que a gente sempre compartilha. Hoje nós vamos deixar na página deles, porque hoje é só no Face nosso, né? Mas todos os outros dias nós fazemos a transmissão simultânea com eles. Mas então amanhã vai ser só na página deles, nós vamos compartilhar a palestra, tá? O tema pediram para fazer Mulheres do Evangelho, é uma palestra que eu acho muito bonita, muito gostosa de fazer, então já fica o convite. Na sexta, que nós não temos atividade, nós vamos compartilhar, nós vamos fazer uma palestra em Atlanta, nos Estados Unidos, com o Tony, que é brasileiro, lá de Pedro Leopoldo, que está fazendo um trabalho fantástico lá nos Estados Unidos, de divulgação da doutrina, às 8 da noite, aqui no horário de Brasília. E ontem, eu não contei para vocês, deixa eu contar para a gente encerrar a palhaçada que eu fiz. Eu fui fazer um contato, logo no começo da pandemia nós fizemos um bate-papo com os brasileiros fora do país. E nós fizemos com a Adalberto do Japão, virou um grande amigo. E ontem, 5 horas da tarde, na verdade 4h30 da tarde, eu lembrei do Adalberto para convidar o Adalberto para participar, ou convidar algum jovem. Convidar algum jovem para participar da mocidade. E me deu o estalo, e eu sou assim, na hora que a espiritualidade vem dar trabalho, eu vou para frente, eu mando, jogo a responsabilidade para os outros. 4h30 da tarde, aqui no Brasil, estava no escritório, mandei uma mensagem para o Adalberto. Olha, que bacana, vamos pensar em fazer e tal. Aí a pouco veio a mensagem de volta.
Oi, Alexandre, tudo bem? Olha, que bacana, faz tempo que a gente não se fala e tal. Olha, nós podemos combinar e tal, mas preciso lembrar que nós estamos 11 horas para frente. Então nós precisamos combinar o horário da palestra. Eu falei, nossa, ele foi educadíssimo, né? Aí ele pediu 1 milhão de desculpas. Eu falei, desculpa, é 4h30 da manhã. E em 5, não, foi 5h30, estou levantando para trabalhar. Eu falei, ó, você me desculpa, mas realmente é... Então nos Estados Unidos é 1 hora só. Nós vamos estar aqui às 20 e eles vão estar lá às 19. A Micaele Ribeiro, né? É a primeira vez, faço uma palestra de como fazemos para nos redimir com os antepassados, pois eu não sei o porquê tem essa necessidade de redimir com alguém de uma vida passada. Micaele, tem várias palestras que a gente conversa sobre esse assunto. Lá era 5h30 da manhã, Márcio. E o cara respondeu super educado, falou, olha, a gente precisa só combinar o horário do domingo. Ele não falou que eu tinha acordado ele, coitado. Agora eu lembrei porque nos Estados Unidos eu falei para ele, não é melhor fazer às 7, né? Eu falei, não, mas aqui é 6. Eu falei, rapaz, eu não estou acostumado com essas coisas internacionais. Eu também acordei na luz. Jesus. Então, mas, Micaela, tem bastante assunto que a gente faz. Toda semana tem esse tipo de assunto. É um assunto que todo mundo, não se preocupe, que você não é exceção. Todos nós temos esse problema de... Estamos aqui para provavelmente resgatar relacionamentos, então tem bastante coisa na nossa página, tem algumas coisas gravadas, mas fica o convite. Gente, aliás, fica o convite, a gente nunca lembra de falar isso, já me cobraram isso várias vezes. Tanto no Face, curte e segue a página, que chega os avisos para vocês. Nós temos textos todos os dias, nós temos frases todos os dias, temos as transmissões praticamente todos os dias, chega o aviso. E no YouTube também, aquela história do se inscrever e apertar o sininho lá, faz porque vocês também, as transmissões ao vivo no YouTube, é só na quarta que nós não temos, mas tem lá e aí tem o canal para vocês verem, fica tudo salvo, o estudo do livro está lá por data, por tema, então é mais fácil às vezes para quem quer procurar, tá bom? Então vai, o Carlos está falando, o cara que vai ficando famoso, é isso que acontece, fica internacional. Tá internacional. Quase isso, viu, Carlos? Sabe o que é isso, né? Eu sempre falo que isso tem muito pecado para pagar, e quando as pessoas convidam para fazer, eu falo, eu vou, mas como? Não sei. A Ana falou que até sonhou ontem, que alguém falou, nossa, Alexandre, sem certeza você está dando conta disso tudo? Eu falei, gente, eu não sei, eu sei que eu preciso trabalhar o máximo possível, porque eu tenho tanta coisa para resgatar, que eu acelero o passo. Gente, mas aí vai um detalhe, ele tem um monte de coisa para resgatar, vocês ouviram, né? Vocês ouviram. Por exemplo, amanhã tem palestra em Duartina. Hoje eu falei assim, nossa, amanhã eu vou aproveitar antes do bate-papo. Não, nós vamos para Duartina. Quer dizer... E você tem mais coisa para resgatar do que eu? Não, eu estou só ajudando, porque tem mais coisa para resgatar do que eu. É assim, ó, eu vou fazer... Não, você não vai fazer não, você vai fazer isso aqui. Eu faço, não tem problema, mas assim, eu sou sempre improvisada. Gente, tá reclamando, vocês estão vendo, né? Não adianta fazer e reclamar, você viu, da caridade, né? Não adiantou nada isso tudo para ela. Gente... Obrigado pela participação de vocês. Mais uma vez, como sempre, riquíssimo, né, os comentários, as participações. Quem entrou pela primeira vez, obrigado. Fica o convite para as outras vezes. A Lourdes está falando, a palestra de quarta passada foi ótima. Lourdes, foi surpreendente. A primeira vez que eu fiz aquela palestra, a Ana falou para mim. Foi. Alguns amigos me ligaram depois para falar. Mas foi muito do ambiente. Eu falei para a Ana que é um ambiente que eu tenho um carinho muito especial. Primeira vez, depois de muito tempo da pandemia, voltar lá sem o Edson, que é uma pessoa que nos ajudou demais, né? Que nós temos um carinho imenso e desencarnou há pouco tempo. Nós não pudemos vê-lo, quase 1 ano e meio sem ver. Então, acho que tudo isso acabou ajudando, colaborando. O tema ajudou muito, né? Mas obrigado. Que bom que você gostou. Tá bom? Gente, então fica o convite para todos. Amanhã nós temos 7 horas da manhã o Evangelho no Lar e às 8 nós vamos estar falando das mulheres do Evangelho. Lá em Duartina, na Casa Maria de Nazaré. E a Ana Lúcia vai estar lá compartilhando com vocês, respondendo para vocês. E outra coisa, viu? Ana Lúcia quarta-feira passada ela falou que não conseguiu responder porque ficou prestando atenção na palestra. E a Ana Lúcia vai direto do trabalho, tá? Porque não vai dar tempo de vir aqui. Vamos reclamar, gente. Não adiantou nada a caridade da palestra. Faz oração. Não, agora vai porque você tem que arrumar o que fez hoje, errado. Aumentou a dívida, o débito. Gente, esse povo que entra a primeira vez deve achar que nós somos retardados, né? Nós somos, gente, mas não é sempre assim.
Quase toda vez só. Ó, a Márcia tá falando, Ana, minha avó fazia as promessas e eu que tinha que pagar, e você e o Alexandre. Sim, mas ó. Márcia, você sabe o que é isso? Eu tô Alexandre, tentando. sua avó, Eu tô tentando arrastar, Márcia. Se tem mais débito que eu, então eu faço a minha parte e vou tentando, né, diminuir os problemas dela. Mas Alexandre, sua avó tem um caso. Vamos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais um dia de vida, pela chance de aprender, de estarmos juntos estudando. Agradecer também aos espíritos que aqui estiveram, os nossos irmãos desencarnados. E vamos agora pensar naquelas pessoas que estão próximas da gente, porque muitas vezes nós nos esquecemos que a caridade começa dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Vamos pensar neles com amor, com carinho, que Jesus esteja presente, abençoando cada um. Agora, estendendo o pensamento aos outros irmãos que não estão perto, mas são nossos irmãos da mesma forma, que estão nos hospitais, passando necessidade, pela rua, nos asilos, as crianças nos orfanatos, muitas pessoas sofrendo com doenças por causa da pandemia, ou outras. Que Jesus abençoe a cada uma delas e que nessa noite nós possamos aprender ainda mais e que ao amanhecer tenhamos forças para conseguir colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Que a espiritualidade amiga se faça presente em cada lar, trazendo muita luz, muita paz, muita saúde e muito amor a todos. Que assim seja. Gente, boa noite a todos, obrigado. Deixa um pouquinho de água para mim, depois eu tomo.